Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Perguntas e respostas bíblicas, né? Curiosidade bíblicas, né? Vamos lá. Eu fiz o primeiro vídeo aí, né? Não sei se você comentou aí, se você já teve alguma resposta. Você que conhece a palavra de Deus aí, você conhece a Bíblia Sagrada, que é leitor, que é conhecedor das Escrituras, você pode ir lá e tem de 1 a 15 lá, né, as perguntas. E conforme a pergunta, tem a pergunta número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente, né. E agora vamos para o segundo vídeo, né. Se você quiser me acompanhar, se você quiser estudar e pesquisar para dar as respostas, né, as respostas bíblicas. Isso daqui é um estudo bíblico, né, um estudo bíblico. Eu, quando era mais novo, eu era muito bom nisso. Quando eu ia nas outras igrejas, geralmente eu acertava quase todas, né. Tinha igreja que nem queria mais que eu fosse, porque toda vez que eu ia eu ganhava. Então eu era bom nisso desde pequeno. Desde os meus 18 anos, 19 anos, eu sempre fui bom sempre fui bom de perguntas e respostas. Sempre quando eu ia nas igrejas, em outros ministérios aí, sempre eu, no ministério da minha mãe, que minha mãe é de outro ministério, quando eu ia lá em Santo Inês, no Maranhão, lá eu ganhava. Toda vez que eu ia, eu trazia algum prêmio de lá, né? Eles davam uns kitzinhos, algumas coisas para quem respondesse as perguntas. Geralmente eu acertava toda, né? Tinha vezes que eu era separado, porque senão eu ganhava todas as vezes que tivesse, eu ganhava. Então eu sempre fui bom nisso daqui. Amém. Então eu quero passar um pouco aí para vocês aí, amém. Mas isso vem com muitos estudos, né? Ler a Bíblia constantemente, sempre tá lendo. Isso também não. Ainda mais naquela época não tinha tecnologia como tem hoje para ajudar, né? Naquela época não tinha as tecnologias, redes sociais para ajudar como tem hoje, né? Na época era mais difícil você responder as perguntas. Geralmente eu me saía bem nelas, amém. Vamos aqui começar aqui as perguntas. Pergunta a primeira pergunta: quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Quem na Bíblia era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, vamos para a segunda. Onde lemos na Bíblia sobre camelo se ajoelhando? Onde está na Bíblia, né? Onde lemos na Bíblia, na palavra de Deus, sobre camelos se ajoelhando? Você já viu alguma vez na Bíblia, alguma passagem bíblica, camelo se ajoelhando? Então essa é a segunda resposta. É a segunda resposta. Vamos para a terceira. Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia, né? Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? Você já leu isso daí na Bíblia? Uma mulher que a Bíblia fala os anos dela, quantos anos ela tem. Então essa daqui é a terceira. Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? Se você sabe, eu vou escrever atrás o comentário no número 3, né? Você vai lá no número 3 e responde. Quarta pergunta. Agora vamos para a quarta pergunta. Quais os nomes dos livros... Não, quais os nomes dos filhos de Abraão? Você sabe quais são os nomes dos filhos de Abraão? Essa é a quarta pergunta. Vai lá e responde. Quinta pergunta. Vamos para a quinta pergunta. Qual foi a mãe que recebeu um salário para criar do seu próprio filho? Essa é fácil. Vou repetir. Qual foi a mãe que recebeu um salário para criar
o seu próprio filho? Qual foi a mãe que recebeu um salário para cuidar do seu próprio filho? Você sabe qual é? Essa é fácil. Essa é fácil, vai lá. Essa é a quinta pergunta, né? Vamos para a sexta pergunta. Sexta pergunta, né? Estamos no segundo vídeo. De acordo com as escrituras sagradas, qual o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? Essa também é fácil. De acordo com as escrituras sagradas, qual o nome do homem acusado por sua esposa? Ele foi acusado pela sua própria esposa de derramar sangue. Qual foi? Essa é a sexta pergunta. Essa é fácil, essa é fácil. Essa é a sexta pergunta. Vamos para a sétima pergunta. Sétima pergunta. Qual o sobrinho que se casou com sua tia? Qual foi o sobrinho que se casou com sua própria tia? Você já leu isso na Bíblia? Onde é que está escrito? Quem foi essa pessoa? Vai lá e deixa seu comentário aí no número 6. Né? Eu vou escrever lá o número 7, quer dizer, número 7. Eu vou escrever lá o número 7 e você lá vai no número 7 e responde. Oitava pergunta. Né? Oitava pergunta. Onde que se lê na Bíblia que as águas, por serem amargas, não servia para consumo, porém tornaram-se doces depois? Essa é fácil também. Onde se lê na Bíblia que as águas, para serem amargas, não serviam para consumo, porém tornaram-se doces depois se tornaram doces. Essa é fácil. Então essa é a oitava pergunta, né? Vamos para a nona pergunta. Nona pergunta. Pergunta de número 9, né? Vamos lá. Onde se encontra a lei por meio do qual o escravo ganhava liberdade por perder um dente? Ele perdia um dente, aí estava livre, estava solto. Os presos hoje iam achar bom, hein? Os presidiários hoje iam achar bom, os presos, né? Olha aí, a nona pergunta. Essa é engraçada até, né? Por isso que eu digo que é curiosidade bíblica, né? Vamos lá. Onde se encontra a lei por meio da qual o escravo ganhava liberdade por perder um dente? Onde está isso na Bíblia? Quem foi? Onde está isso? Onde se encontra isso daí na Bíblia? É a nona pergunta. Que o escravo era solto por perder um dente. Ok. Se o escravo arrancava o próprio dente, estava solto. Essa lei aí é boa, né? Então vamos lá. Décima pergunta. Décima pergunta. Onde na Bíblia que diz que os israelitas foram advertidos para obedecerem um anjo? Onde está na Bíblia? Essa é difícil, né? Eu acho que não sei. Décima pergunta, né? Pergunta de número 10. Onde na Bíblia que diz que os israelitas foram advertidos para obedecerem um anjo? Onde está isso na Bíblia? Você sabe? Que passagem está essa na Bíblia? Então, se você sabe, vai lá e comente. Se você souber uma pergunta, pode responder, não tem problema. Se você responder 2, 3 perguntas, tá bom demais. Então vai lá e pelo menos responda pelo menos uma pergunta, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, espero ter ajudado em alguma coisa, amém.